O cenário geopolítico esquenta enquanto a guerra na Ucrânia entra em um novo capítulo de tensões e negociações estratégicas. Em um dia marcado por ataques sem precedentes, diálogos cruciais e polêmicas que transcendem fronteiras, os acontecimentos recentes deixam claro: o conflito está longe de um desfecho, mas cada movimento agora carrega um peso decisivo. E enquanto a Rússia se vê sob fogo literal e figurado, o mundo observa atento as jogadas que podem redefinir o futuro da Europa e além. Ataques coordenados, timing calculado, não foi coincidência. Horas antes de representantes ucranianos e americanos se sentarem à mesa em Riad, a Ucrânia sofreu uma das maiores ofensivas aéreas desde o início da guerra. Mais de 100 drones e um míssil balístico Iskander-M foram lançados contra alvos civis estratégicos, segundo as Forças Armadas ucranianas. Apesar dos sistemas antiaéreos terem interceptado parte dos projéteis, o saldo foi devastador: incêndios em depósitos de combustível em Odessa, um residencial atingido e até um armazém de brinquedos destruído. As chamas que consomem a região são um reflexo cruel da escalada e um recado claro de Moscou. Mas a resposta não demorou. Em uma virada de mesa audaciosa, a Ucrânia levou a guerra para o coração da Rússia como nunca antes. Mais de 200 drones sobrevoaram o território russo, com destaque para Moscou e sua região metropolitana. Autoridades russas alegam ter abatido 337 aparelhos, mas os vídeos que circulam nas redes contam outra história: explosões, fumaça e o caos em pelo menos 10 regiões de Kursk-Voronezh. O Kremlin minimiza, dizendo que todas as medidas preventivas foram tomadas, mas o símbolo é inegável. Como afirmou um porta-voz ucraniano, trata-se de um lembrete a Putin: se a Rússia insiste em bombardear a Ucrânia, Kiev tem capacidade e disposição para retaliar onde mais dói, inclusive em símbolos do poder russo. Enquanto os drones cortavam os céus, em Riad, uma reunião histórica acontecia. Pela primeira vez após o atrito público entre Biden e Zelensky, delegações ucranianas e americanas se encontraram face a face. Do lado dos Estados Unidos, o secretário de Estado e o conselheiro de Segurança Nacional da Ucrânia, o chefe da diplomacia, o ministro da Defesa e o poderoso chefe do gabinete presidencial, Andrei Yermak, todos impecavelmente trajados, em um claro contraste às críticas recentes sobre a falta de formalidade ante Kiev. O que estava em jogo? Nada menos que o futuro da guerra. Enquanto os americanos sinalizam que concessões territoriais ucranianas são inevitáveis, Yermak foi enfático em artigo no The Guardian: a paz não virá de gestos diplomáticos vazios, mas de pressão concreta sobre Moscou, econômica, política e militar. A mensagem entre linhas: a Ucrânia não abrirá mão de seu território sem garantias de que a Rússia pagará um preço alto por qualquer nova agressão. Para o analista militar Dmitry Segeryov, a ofensiva ucraniana contra a Rússia não é apenas uma demonstração de força, mas uma manobra calculada. É um sinal duplo, explica. Para Putin, mostra que Kiev tem autonomia para atacar profundamente o território russo, sem depender de inteligência americana. Para o mundo, prova que a Ucrânia escalou sua produção de drones e está disposta a usar essa capacidade se a Rússia ignorar as propostas de trégua, especialmente contra alvos energéticos e logísticos, que poderiam asfixiar a economia russa. Em outras palavras, a bola está com Moscou. Ou a Rússia senta para negociar seriamente, ou enfrentará consequências cada vez mais dolorosas em casa. E enquanto as negociações avançam, ou não, na Arábia Saudita, os bastidores revelam um outro movimento intrigante. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, prepara uma segunda visita a Moscou para se encontrar novamente com Putin, desta vez, possivelmente ligada aos diálogos em Riad. O Kremlin se esquiva de confirmar, mas admite contatos intensos com Washington. Coincidência? Difícil acreditar. Em fevereiro, Witkoff e Putin conversaram por 3 horas e meia. Agora, com os Estados Unidos e a Ucrânia alinhando estratégias, uma nova rodada de conversas pode indicar que até os americanos estão recalculando suas apostas ou pressionando por um acordo que evite um colapso ainda maior. Enquanto isso, as polêmicas não se limitam ao campo de batalha. Na Bielorrússia, Lukashenko declara guerra aos livros, em mais um capítulo de sua cruzada contra a dissidência. Na Europa, um summit exclui deliberadamente os Estados Unidos, sinalizando fissuras na aliança ocidental. E no Cazaquistão, a morte de Vladimir Zhirinovsky, o polêmico líder do Partido Liberal Democrata Russo, reacende debates acalorados. Por que um falecido político ainda provoca tanta comoção?
Talvez porque sua herança de nacionalismo agressivo e retórica anti-ocidental continue ecoando nos discursos de hoje, lembrando que as ideologias que alimentam este conflito estão longe de serem enterradas. Em um dia como este, fica claro que a guerra não se resume a tiros e bombardeios. É um xadrez de pressões, sinais e manobras onde cada peça movida, seja um drone sobre Moscou, um aperto de mão em Riad ou uma visita sigilosa ao Kremlin, pode mudar o rumo da história. A pergunta que fica é: até onde todos estão dispostos a ir? A Ucrânia mostra que não recuará sem lutar. A Rússia insiste em sua narrativa de invencibilidade. E os Estados Unidos, entre o apoio retórico e os interesses estratégicos, tentam equilibrar-se em um tabuleiro cada vez mais instável. Uma coisa é certa: o mundo não pode desviar o olhar. Porque o que está em jogo aqui não é apenas o futuro da Ucrânia, mas a ordem global que emergirá quando a poeira baixar. E, neste momento, cada detalhe importa. Fique atento. O próximo movimento pode ser decisivo. E aqui está a prova de que, no xadrez geopolítico, até os gestos aparentemente amigáveis escondem estratégias calculadas. Trump, com seu estilo característico, não apenas elogiou Putin como brilhante, mas confirmou longas conversas para fortalecer a amizade entre Washington e Moscou. Coincidência ou não, logo depois o Kremlin soltou o professor americano Mark Vogel, preso sob acusação duvidosa de tráfico de drogas. Um favor? Ou uma peça no tabuleiro de negociações que ninguém está vendo por inteiro? Um plano secreto, sem Washington no jogo. Os Estados Unidos foram deliberadamente deixados de fora. Não por acaso, mas por escolha. O Associated Press revela: a União Europeia organiza um encontro histórico de representantes militares para discutir a criação de uma força internacional de segurança para a Ucrânia e os Estados Unidos não estão na lista de convidados. A mensagem é clara: a Europa quer provar que pode liderar sua própria defesa, sem depender da sombra de Washington. Participam até países não pertencentes à OTAN, mas dentro do bloco europeu. Nas salas fechadas, debate-se um plano confidencial: como estruturar tropas capazes de garantir a segurança ucraniana depois da guerra. Enquanto isso, o The Telegraph desvenda a estratégia de Trump. Seu assessor, Keith Kellogg, agora representante especial para a Ucrânia, defende há meses que cortar a ajuda militar a Kiev é a forma de forçá-la a negociar. E vai além: é contra a entrada da Ucrânia na OTAN. Uma visão que, se concretizada, redefiniria o equilíbrio de poder no leste europeu. Moldávia, o próximo alvo de Moscou. A ameaça não se limita à Ucrânia. A Moldávia está na mira. O presidente francês, Emmanuel Macron, soou o alarme: o país enfrenta uma campanha sistemática de desestabilização orquestrada pela Rússia. Em Chisinau, as autoridades não têm dúvidas, conhecem bem a tática do Kremlin: promessas vazias e uma política de imperialismo disfarçado. A resposta veio na forma de um acordo bilateral: França e Moldávia unirão forças para combater a desinformação e proteger os processos eleitorais. Macron foi direto: há 3 anos, sua nação sofre as consequências humanas e econômicas da guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia. Agora, com drones e mísseis violando seu espaço aéreo e tentativas crescentes de minar suas instituições democráticas, a Moldávia está na linha de frente dessa agressão. A pergunta que fica: até quando a Europa conseguirá conter a expansão dessa sombra? O fantasma de Zhirinovsky ressurge e incomoda. Até a morte não silenciou Vladimir Zhirinovsky. O Kremlin anunciou, com pompa, que erguerá monumentos em sua homenagem na Rússia e em Almaty, seu local de nascimento, até 2026. Uma decisão que pegou as autoridades cazaques de surpresa. O governo da cidade negou qualquer conhecimento do plano. Afinal, por que um país que busca se distanciar da influência russa aceitaria um símbolo tão controverso? Zhirinovsky, lembre-se, morreu em abril de 2022, oficialmente por complicações da Covid-19, apesar de ter tomado 8 doses da Sputnik V. Ironias à parte, sua herança é um lembrete incômodo: ele foi um dos poucos que, antes da invasão, previu abertamente a guerra. Profeta ou cúmplice? A história julgará. Lukashenko declara guerra aos livros e à memória. Na Bielorrússia, a repressão ganhou um novo capítulo. Agora, são os livros sobre partisans da Segunda Guerra que virarem a material extremista. Obras como Sangue e Cinzas de Drazano, que narra o massacre de 1943, quando partisans soviéticos e judeus executaram moradores de uma vila, foram banidas. Também entraram na lista negra partisans da URSS,
Dos mitos à realidade em partisans soviéticos, mitos e verdades. O Tribunal de Minsk justificou: é preciso proteger os interesses nacionais. Em janeiro, outras 30 obras estrangeiras foram condenadas à fogueira. Quem vender esses títulos, agora, enfrenta punições. Mais uma página rasgada da história, mais um silenciamento orquestrado. Até quando a verdade será considerada uma ameaça? E agora? As peças estão em movimento. A Europa tenta se afirmar sem os Estados Unidos. A Rússia avança em frentes ocultas. A Moldávia se prepara para o pior. E enquanto monumentos a figuras polêmicas são planejados, livros que contam a história real são apagados. O mundo não pode se dar ao luxo de ignorar esses sinais. Porque o que está sendo decidido hoje, nos bastidores, nas salas secretas, nas fronteiras tensas, moldará o amanhã de todos nós. Fique atento. A próxima jogada pode vir de onde menos se espera.